5 anos atrás, a família Johnson foi destruída na vila. E tudo porque o chefe da família, por sua própria bondade, decidiu salvar a menina, ofendendo assim pessoas influentes da capital. E apenas uma criança quis revidar, mas o menino acidentalmente sobreviveu ao cair em um lago profundo, para irritar seu inimigo. Agora, 5 anos depois, Michael Johnson adquiriu um enorme poder, capaz de incutir terror ao invocar fantasmas e espíritos para o mundo real. Ele voltou para derramar sangue e vingar seus parentes mortos. Deus voltou ao mundo para se vingar, para matar. Uma garota caminha pela cidade altamente urbanizada de Nova York, cheia de carros e pessoas. Então, por algum motivo, ela é parada por um cara desconhecido até aquele momento. A garota se vira e vê um cara que diz a ela que vê sua alma ficando preta e prevê o banho de sangue de hoje. Ele justifica dizendo que seria melhor derramar um pouco de sangue e se apressar para evitar as consequências. A heroína fica muito surpresa com o que foi dito, perguntando novamente como se quisesse ter certeza de que não ouviu errado. Ela então chama o cara de pervertido sujo, se recusa a sair com ele e sai em direção ao pôr do sol. O cara reflete sobre o fato de que ele estava apenas comentando gentilmente, e já foi chamado de pervertido, como as mulheres mudaram rapidamente em Nova York, mas no final das contas, isso não é Chicago. Então Michael lembra que nasceu em uma família feliz, mas seus colegas sempre zombavam dele por pertencer à família Johnson. Mas há 5 anos tudo acabou porque o pai decidiu salvar a menina. Mas uma pessoa de alto escalão não gostou disso e, portanto, alguns dias depois, durante um banquete na vila, a família Johnson foi destruída, apenas Michael sobreviveu. Todos os amigos da família não fizeram nada e apenas ficaram parados olhando para tamanha tragédia. Michael estava muito zangado com o assassino de sua família. Ele jurou matá-lo, não importa o que. Porém, o ataque do menino não teve sucesso e o rico apenas riu de sua tentativa estúpida. No final, a mãe milagrosamente conseguiu empurrar a criança para o lago Newark, onde o mestre o salvou e o levou consigo para Chicago, dando-lhe a capacidade de invocar fantasmas e espíritos. Agora o mestre deu a Michael a tarefa de retornar a Nova York, e ele jurou que se vingaria totalmente. Depois de suas lembranças, o cara sente que seu corpo não se move e por causa da atmosfera opressiva fica mais difícil respirar. Ele então percebe o espírito que ele presume ser o culpado por esses sentimentos e o captura. Os transeuntes na rua sentem algo estranho, mas não conseguem entender exatamente o que aconteceu. Michael entende que antes de realizar sua vingança, ele deve primeiro completar a tarefa que lhe foi atribuída. A Apple é uma das 500 maiores empresas com negócios em Nova York. Há 3 dias, o velho descobriu que dentro de 100 dias aconteceriam problemas com Sarah Walsh, depois dos quais ela provavelmente morreria. O velho disse que tinha algo com a avó dela, talvez Sarah fosse sua neta. Na entrada da Apple, Michael Johnson é parado por seguranças. Ele se pergunta se eles conhecem uma pessoa chamada Sarah Walsh. Os guardas, indignados, perguntam se ele tem encontro marcado com a citada senhora, ao que ele declara que tem um assunto muito importante e que precisam se encontrar pessoalmente. A segurança não quer deixá-lo entrar e não acredita nele, dizendo que Michael precisa sair imediatamente enquanto ainda está vivo. O cara usa sua força e faz os guardas caírem de joelhos em um ataque de pânico. O personagem principal transforma tudo em piada para quem está ao seu redor e cuida da sua vida. Ele se senta em uma confortável cadeira amarela clara no saguão da organização e ordena que o chefe seja chamado até ele. As pessoas começam a entrar em pânico. Algo estranho está acontecendo. Michael fica confuso. Um destacamento armado irrompe e cerca o jovem Johnson. O chefe da segurança se aproxima do cara e o ameaça com consequências por entrar neste escritório. Michael, furioso, repete tudo o que disse ao segurança antes. O chefe da segurança percebe que algo está errado com o cara, e ele é muito forte, então Sad diz que Sarah não está no local hoje, mas Michael pode deixar seus contatos. O herói finge acreditar que seu objetivo não está no local de trabalho e, portanto, resigna-se ao seu destino. Mas ele imediatamente informa que ainda não tem nada para fazer, então pode ficar sentado aqui o dia todo, mandando indiferentemente o time para descansar. O chefe de segurança está confuso, entende que perderá o emprego se não afastar Michael, mas não pode fazer nada a respeito. Então ele muda de ideia e ordena que seus homens prendam o jovem que invadiu a Apple. Uma garota bonita e de salto alto aparece e ordena que os seguranças se retirem. Ela atrai a atenção das pessoas ao seu redor e acaba por ser uma diretora chamada Jessica Nigringari, cuja beleza só pode ser igualada pela presidente Sarah Walsh. O segurança tenta alertar a diretora sobre o perigo, mas ela ignora as palavras como uma mosca irritante.
Jessica se apresenta ao intruso e pergunta como pode ajudá-lo. Michael olha para o diretor e algumas imagens do passado começam a surgir em sua cabeça. Ele lembra que Jessica foi sua colega de trabalho no ensino fundamental e que eles tiveram um ótimo relacionamento até o ensino médio. Johnson volta novamente aos acontecimentos de 5 anos atrás, vendo seu retorno à casa já lacrada após o incidente. A cidade inteira se voltou contra sua família e foi feita uma tentativa de assassinato na empresa de seu pai. Apesar da pressão dos outros, Jessica suportou todos os boatos e enterrou meus pais na montanha, colocando uma lápide. Michael não achava que eles se encontrariam novamente, agora ele é obrigado a agradecê-la de alguma forma. Saindo de suas memórias, o cara se vê muito próximo da garota, o que ela delicadamente insinua. Jessica repete a pergunta, ao que o cara responde que a viu em algum lugar. Ela fica sem graça e diz que esse é um jeito antiquado de iniciar uma conversa. A moça encerra a conversa e, apesar dos gritos dos balconistas, pede para deixar o rapaz em paz e não fazer tanto barulho inútil. Michael percebe que Jessica mudou muito desde o último encontro, principalmente nos seios. Ele decide que sua prioridade agora é Jessica, não Sarah. O diretor Nigringali entra em seu carro caro e bacana. Então ela percebe Michael em seu banco de trás, que não deveria estar ali. O cara inicia a conversa casualmente, como se tudo fosse assim, ignorando completamente a reação da garota. Ela não entende o que o cara quer alcançar e como ele acabou aqui. Michael docemente anuncia seu desejo de dar um passeio com Jessica, novamente ignorando sua confusão. A menina pergunta sem graça se ele estava esperando alguém, mas ele relata que isso não tem tanta importância assim. Um pouco irritada, a heroína diz que não pode permitir que um estranho entre em seu carro e, por isso, ele precisa se apresentar. Michael relata que está pronto para dar seu nome, ao mesmo tempo que sente a escuridão e um rastro de sangue de sua alma, que prenuncia um grande acontecimento, e então timidamente dá seu nome. No centro da cidade, um prédio grande e lindo onde todo funcionário de escritório adoraria estar, Jessica aparece no banquete com Michael, usando um vestido chique que enfatiza a figura igualmente atraente da garota. Todos os olhos estão voltados para ela, todos querem saber quem ela é e que tipo de cara veio com ela. Eles se sentam em uma grande mesa de banquete, cercados por rumores daqueles ao seu redor de que o diretor nunca trouxe um homem para passar a noite. Homens ricos imediatamente se reúnem ao seu redor, querendo conhecê-la melhor. Michael permanece significativamente em silêncio enquanto Jessica tenta manter a atenção em si mesma. Todos oferecem uma bebida à senhora Nidhingari, o que a deixa muito envergonhada. Michael intercepta o copo destinado ao companheiro, perguntando-se quantos copos ele precisa beber. Aqueles que recentemente se comunicaram tão bem com Jessica estão muito indignados com a intervenção de algum mendigo desconhecido. Michael não ignora os insultos, sorrindo sarcasticamente. O diretor tira o copo do rapaz, demonstrando seu controle sobre a situação. Jessica relata de maneira tocante que não sabe beber vinho, então pede permissão para beber apenas um gole. Isso não passa despercebido aos fãs recém-adquiridos. Um homem com uma garrafa de vinho, destacando-se da multidão pelo seu carisma, aparece e pergunta se um gole não será suficiente. Jessica, esforçando-se muito, o reconhece como Rafael Burke. Todos ao redor estão fofocando sobre a influência do jovem e que a última vez que Nidhingale jogou uma taça de vinho em Burke, ele ficou loucamente furioso. Rafael revela com raiva que Jessica deve beber a garrafa inteira para espiar o incidente passado. Ele deixa claro que não se trata de um pedido, mas de uma ordem. A patroa tenta se safar insistindo em um copo, caso contrário causará problemas para os outros, lembrando que daquela vez jogou o copo nele porque achou que continha drogas. Rafael, aproximando-se dela a uma distância perigosamente próxima, relata que já reservou a suíte presidencial e, portanto, ela terá um lugar para descansar e não deverá desmoronar. Jessica tem medo de que desta vez também possa haver drogas, então ela não se atreve a beber. O agressor explode de descontentamento, xingando Jessica, insinuando que até Sarah Walsh está bebendo hoje. Sarah reflete entre lágrimas sobre sua situação, percebendo que, comparado ao poder dele, isso não significa nada. Michael irrompe entre as duas pessoas, tirando a garrafa de Rafael, deixando-o furioso e confuso. Burke xinga o herói, e ele é instantaneamente atingido na cabeça por uma garrafa, fazendo-a se quebrar em pedaços. O ex-agressor reclama de dor de cabeça, como uma criança pequena. Michael responde às reclamações dizendo que é rude forçar uma garota a beber. Todos estão chocados com o que aconteceu com uma pessoa tão respeitada. Alguém percebe que o cara não viverá para ver amanhã de manhã, pois foi contra a família Burke, um dos políticos mais influentes de Nova York.
Jéssica começa a implorar para poupar a amiga, prometendo beber qualquer vinho em qualquer quantidade, entendendo as consequências. Furioso, Rafael xinga a heroína e dá um tapa no rosto dela, informando que os dois terão grandes problemas hoje. Burke continua a aparecer, mas o jovem Johnson o interrompe com um chute forte nas bolas. Rafael, caído no chão de dor, jura que vai matar Michael, chamando-o de bastardo. O personagem principal explode de ódio e bate com o rosto do inimigo no chão, dizendo que ainda verá qual deles morrerá primeiro. Muitos homens de aparência significativa e óculos escuros aparecem, olhando com desaprovação para o que está acontecendo e ordenando que pare. O homem que está na frente, com raiva crescente, repete 2 vezes que Michael deve deixar sua vítima ir. Espectadores relatam que este é o chefe da família Burke e também pai de Rafael e, portanto, Johnson está acabado. Ao lado do chefe da família está um homem estranho com uma longa barba e um olhar inescrutável, que provavelmente é um guerreiro lendário. Jéssica percebe que ela e Michael estão em apuros e Rafael liga para o pai pedindo ajuda. Johnson liberta o homem rico e arrogante com demonstrativa indiferença. No passado, o lindo e carismático Rafael corre para o pai como um covarde. O antigo guerreiro também possui algum tipo de poder secreto, como Michael, mas não expressa nenhuma emoção. O pequeno Burke implora a seu pai que castigue seu agressor por tirar Jéssica dele. O pai, furioso, manda o patético filho calar a boca e sair daqui, o que o surpreende muito. O chefe da família pergunta sobre as origens do jovem desse mesmo guerreiro chamado Jack Larsen, abordando-o pessoalmente enquanto o filho de Burke se esconde atrás dele. Larsen relata que Michael também tem poder, e devido à sua juventude é mais fácil para ele ativar o poder. O personagem principal ouve com fingida indiferença e depois se pergunta o que mais eles têm a dizer e o que geralmente desejam alcançar. O desonrado chefe da família coloca seu guerreiro contra Johnson, dizendo-lhe para deixar o corpo se pedir misericórdia. O lendário guerreiro avisa ao herói que o cara não deveria ter se envolvido com alguém como ele, e inicia seu ataque. Aproximando-se rapidamente, o velho recomenda que o jovem implore por misericórdia. Michael responde indiferentemente ao inimigo, e Jéssica, confusa, se pergunta se este é realmente o mesmo antigo guerreiro à sua frente. O jovem Johnson, com total indiferença, agarra o velho pelo coque do cabelo, perguntando-se se a família preparou um caixão para ele. O velho experimenta uma gama indescritível de emoções com a insolência do menino. Os olhos de Jack Larsen brilham com chamas azuis, e ele próprio dá um ataque brusco em direção ao oponente, com a intenção de desferir um golpe esmagador. Michael desvia do ataque sem problemas, deixando o guerreiro confuso pela falta de controle da situação. O personagem principal, aproveitando sua vantagem, desfere um golpe esmagador bem no rosto do lendário guerreiro. Do poder de Michael Johnson, o antigo guerreiro é finalmente e irrevogavelmente derrotado e jogado no chão, e o personagem principal reclama do ataque desonroso do velho. Todos ao redor estão chocados com o que acabaram de ver e estuporados pelo choque que sofreram. Michael pergunta com absoluta indiferença quem será o próximo. Pai e filho ficam chocados ao ver como sua lendária guerra foi derrotada com um só golpe. O velho se pergunta como o personagem principal poderia ter tanto poder. Michael discute sarcasticamente quem ele é. Uma forte onda sonora emana de Johnson, que não passa despercebida a ninguém presente, inclusive ao grande guerreiro Larsen. Michael se aproxima arrogantemente do chefe da família, sem sequer tirar as mãos dos bolsos, e se dirige a ele pelo nome. Usando seu poder, o jovem herói intimida o mais velho Burke, repetindo as ameaças que antes lhe eram dirigidas. Michael lembra que as famílias Johnson e Burke brigaram por muitos anos, mesmo quando o herói não estava vivo. O pai de Rafael ordena que seu povo se livre desse homem insolente. Na esperança de um aumento salarial, os guardas, como numa corrida, tentam ser os primeiros a chegar ao inimigo. Todos os guardas correm para Michael ao mesmo tempo, mas ele lida com eles calmamente em um instante. O personagem principal diz que as pessoas comuns obedecem e vão embora, olhando para seus rivais derrotados. Membros da família Burke se humilham diante de Johnson e pedem desculpas de todas as maneiras possíveis, implorando-lhe que os deixe vivos, e Michael zomba de seu desamparo. Os olhos do herói brilham com a chama vermelha da vingança e ele diz que as dívidas devem ser pagas. Bem a tempo de garantir que ninguém se machuque, a segurança entra correndo e ordena que pare imediatamente. O chefe, uma linda jovem de gravata e camisa com alças, pede a Michael que se afaste das pessoas. Ao encontrar membros da família Burke de joelhos, ela se pergunta o que seu filho fez novamente. Encorajado pela chegada do serviço de segurança, o pai, alegre e aliviado, diz que foram salvos. Além disso,
Em grande estado de choque com o que viu, ela percebe o lendário guerreiro derrotado da família Burke, que está se arrastando de joelhos no chão. Michael agarra o chefe da família pelos cabelos e diz que ele estava apenas defendendo bravamente uma garota de uma família próspera dos avanços desse cara. O policial aponta uma arma para o protagonista, ordenando que ele solte o cabelo de Burke ou ela atirará. Enquanto isso, Michael reflete com indiferença sobre o fato de o capitão ser uma mulher. O jovem Johnson não obedece, razão pela qual recebe um segundo aviso, e todas as outras pessoas armadas apontam as suas armas para ele. Michael vai lidar com eles também, novamente aproveitando sua força interior. Nesse momento, Jessica agarra a mão dele, pede desculpas e diz que o cara não está bem, está com câimbras nos braços e nas pernas. A senhora convida o rapaz para ficar aqui, ao que ele justamente pergunta por que precisa disso. Os personagens principais discutem. Jessica diz que deixará Johnson se ele não parar, ao que ele fica indignado. Ao mesmo tempo, o chefe da família Burke está preocupado com o estado de seu cabelo. A senhora Nightingale senta o cara e tenta mostrar ao capitão da segurança que ele está se rendendo para que eles não tenham que atirar. Michael está muito chateado por não ter sido autorizado a lidar com o serviço de segurança, então ele pergunta o que fazer a seguir, e Jessica pede que isso seja deixado para ela. O diretor avisa Johnson que ele terá que viajar com o capitão, preencher uma declaração que ele se defendeu, então tudo ficará bem. Ele responde que poderá sair sem problemas. Já é tarde da noite, há paz e sossego na cidade, o céu está limpo, as estrelas e a polícia estão bem visíveis. Outro policial chega ao escritório do capitão Jenkins, que estava na cena do crime, e relata que assistiu ao vídeo mais de 10 vezes. O subordinado relata que todas as câmeras mostram que Michael Johnson agiu em legítima defesa, com exceção de uma. A menina pergunta o que ele quer dizer com dúvidas em uma cela, para a qual ele mostra a gravação. As câmeras mostram que a princípio o velho se aproxima do rapaz, mas no quadro seguinte ele já está caído no chão, e não se sabe o que aconteceu naquele momento. O capitão argumenta que, apesar da reação rápida, alguém poderia ter apagado os dados da câmera CCTV. Apesar do facto de ele poder ter um enorme poder escondido dentro dele, não há provas contra Johnson e, portanto, eles reconhecem isso apenas como autodefesa e deixam-no ir. Jessica satisfeita e Michael indiferente saem da delegacia em uma noite clara. A garota fica feliz por terem se safado com facilidade. O jovem herói percebe que se ele deixar Nova York, os Burkes vão colocar as patas sujas nela novamente. Michael decide que precisa encontrar tempo para lidar com eles. Eles andam pela cidade à noite, tendo uma conversa agradável. O cara se oferece para acompanhá-la até sua casa. Jessica começa a ficar nervosa. Johnson relata que acabou de chegar à cidade e ainda não encontrou lugar para passar a noite, portanto, aparentemente terá que passar a noite em um banco do parque. Ao que a garota responde que tem um quarto livre em seu apartamento que pode reservar para Michael. Johnson começa a fazer piadas vulgares com a senhora Nightingale, o que a deixa muito envergonhada. Eles continuam a conversa casual, sem perceber o carro estacionado nas proximidades. Neste carro está o capitão Jenkins, já conhecido por nós, que observa o casal, falando sobre a força de Michael, já que todos os guarda-costas da família Burke são ex-forças especiais. Após raciocinar, ela liga para o irmão e envia as imagens do CCTV na esperança de que ele ajude a descobrir. As montanhas estão ao nível das nuvens. Aqui foi construída uma casa solitária com um par de janelas e um telhado triangular laranja. O irmão do capitão Jenkins, que tem músculos sólidos, uma cicatriz no rosto e um monte de armas nas costas, reclama da irmã, que sempre pede sua ajuda. Ele está indignado com a situação atual, pois é o capitão do esquadrão Dragon Spirit, e não um policial de cinema, mas ainda se compromete a ajudar a irmã e puxa o laptop com seu poder. O irmão Jenkins liga o aparelho e começa a assistir ao vídeo enviado por sua irmã. Sorrindo maliciosamente, ele fica indignado com a incapacidade dos guarda-costas em resistir a tal criança. Eles deveriam ser demitidos, isso é uma vergonha. O capitão Espírito Dragão percebe uma cena de Michael lidando com oponentes sem sequer tocá-los, percebendo que ele tem poder. Ele diz que a habilidade é o auge da oportunidade e Johnson é um verdadeiro artista marcial. O irmão Jenkins liga para ela e diz que gostaria muito de saber mais sobre esse cara do vídeo o mais rápido possível. Há uma lua crescente no céu, há uma leve nebulosidade, uma casa de painéis com as luzes acesas e Jessica mora lá. Dona Nightingale sai do banheiro e diz que agora está livre e Michael pode ir até lá. Parado sob a água quente do chuveiro, encharcado de vapor, ele novamente começa a se lembrar de seu passado. Depois de ser salvo da morte,
Ele achou que era uma bênção, mas um pesadelo ainda pior começou. Logo no primeiro dia, sem qualquer explicação, o mestre o jogou em uma jaula com um tigre que estava morrendo de fome há 3 dias. Mas no final, Michael sobreviveu e derrotou o tigre, mas este foi apenas o começo de suas provações. O mestre o enviou para lugares perigosos, temperando seu corpo e alma, cada vez que ele enfrentou situações desesperadoras, e cada vez que ele sobreviveu, então ele se sente vivo apenas quando está constantemente com raiva e ódio. O último Johnson jura que encontrará todos os que estiveram naquele malfadado banquete e que pagarão tudo integralmente. Enquanto isso, Jessica está fatiando uma melancia, pensando em como Michael não tem nada para vestir e lembrando que ela esqueceu de esconder a calcinha. Em pânico, ela corre para pegar o que deixou na esperança de que o cara ainda não tenha visto nada. A menina corre para o chuveiro, pede para Michael não sair, mas percebe que ele já saiu e está parado na frente dela, cobrindo-se com uma toalha. Diante dele, ela não consegue dizer o que queria e começa a gaguejar, mas ele não consegue entender o que ela quer, pede para esperar enquanto se veste e tira a toalha. Ela foge, batendo a porta atrás de si, deixando o cara muito desnorteado. Jessica, muito envergonhada, está em seu quarto tentando provar que não viu nada desnecessário. Michael entende que ela não vai mais sair, mas isso é bom, pois ele ainda precisa acertar algumas coisas. É tarde da noite na luxuosa vila da família Burke com piscina e luzes acesas no quarto. O pai rende os dentes de humilhação pública. O filho manda o pai parar de tremer de ódio, pois isso o deixa tonto. Papai fica muito indignado, grita que por causa de seu filho inútil, o lendário guerreiro Jack Larsen está gravemente ferido, e só seu avô pode proteger a família. O filho, soluçando, se oferece para ligar para o avô, pois ele ainda não faz nada, e o pai diz que não pode deixar assim, então não vai se acalmar até lidar com aquele cara. Juntos eles decidem ligar para o mais velho Burke, e Rafael imagina como ele vai zombar de Michael, despindo Jessica na frente dele. Durante a conversa, aparece uma figura sombria, que lembra Johnson, que se pergunta sobre o que eles estão falando. Os membros da família Burke presentes ficam em choque indescritível com o aparecimento de seu pior inimigo recém-descoberto. Michael senta-se casualmente em uma cadeira e os convida para um bate-papo, enquanto os outros temem que ele os mate. Os Burkles não acreditam que ele seja capaz de matar, mas o protagonista começa a usar seu poder contra eles, direcionando seu poder sobrenatural contra seu filho. O pai começa a implorar em lágrimas a Johnson que o deixe viver, explicando que não tem reclamações contra ele. Ao que Michael apenas ri loucamente, repetindo sarcasticamente e interrogativamente a frase sobre reivindicações. O cara lembra com raiva ao pai da família Burke que há 5 anos houve um banquete em que todos os Johnsons foram mortos. Berkeley de repente começa a perceber que seu oponente é o mesmo garoto que caiu no lago e fica surpreso por ele ainda ter sobrevivido. Michael bate com a mão cheia de poder mágico no rosto de Berkeley Sr. O último Johnson, antes de matar Burke Sr., diz que ele não é um guerreiro antigo, mas um deus da medicina, e então ri de sua ideia de que um guerreiro é o auge de suas capacidades. Michael usa sua magia para lidar com o homem e grita que ele lidará com qualquer golpe. Neste dia, Nova York tremeu. Claude Burke, o mais velho dos Burkes, se materializa acima da montanha em extrema insatisfação. Está vestido com um kimono, uma energia mágica flui ao seu redor. Ele vê a morte de seus parentes, mas não sabe quem se atreveu a fazê-lo. O velho jura que vai encontrar quem fez isso, decapitá-lo e cortá-lo em milhares de pedaços. No apartamento de Jessica, Michael medita na companhia de seu espírito de poder e reflete sobre como ele precisa treinar mais enquanto estiver lá. Johnson está segurando uma pedra preta nas mãos, presente de seu pai no aniversário de 10 anos do menino. Ele ainda não sabe o que fazer com ela, e em uma semana chegará o dia da morte de seus pais, e portanto ele precisará visitá-los. O cara percebe uma estranha inscrição em vermelho na pedra. Ele sugere que pingue sangue sobre ela. A pedra salta das mãos do herói. O artefato começa a espalhar grandes ondas de energia ao seu redor, pressionando Michael. O que faz sua cabeça girar, ele não durará muito. O jovem herói aparece no cemitério espancado e seminu, cercado apenas por uma noite clara, espadas cravadas no chão e lápides. Michael volta a si, sua cabeça lateja e ele percebe uma névoa negra ao seu redor. Ele acabou no cemitério do Renascimento e não entende o que está acontecendo lá e como foi parar lá. Espadas mágicas brilhando com fogo roxo vindo do céu começam a cair sobre ele. Entre as espadas aparecem olhos vermelhos com contornos vagos de boca, parecem ter mais intenções. Roth diz com raiva que, estando na fase avançada da vida, o herói se atreveu a entrar no cemitério do Renascimento.
Vários espíritos das trevas ordenam que o cara vá embora imediatamente se quiser viver. Michael acorda na cama suando frio com uma pedra preta na mão e dor de cabeça. Ele se lembra da noite passada e que suas forças ainda não atingiram o limiar de entrar no cemitério do renascimento. Existem exatamente 100 lápides, portanto 100 almas. Uma batida na porta interrompe seus pensamentos. É Jéssica quem o informa que o café da manhã está pronto e ela está esperando por ele. Terminando o raciocínio, o rapaz sai e se senta à mesa, onde já está a senhora Nidhingari e um farto e delicioso café da manhã. Michael diz a Jéssica que ela se preocupa tanto com ele que ele não quer ir embora e se oferece para lavar a louça, cozinhar sozinho e aquecer sua cama nas noites frias de inverno. Ela percebe que tem piso aquecido no inverno, e se ele quiser ficar é impossível, pois ela tem aluguel mensal e tarefas domésticas. O cara diz sem graça que não tem dinheiro agora. Jéssica suspeita que ele decidiu viver às custas dela. A jovem Johnson pega um guardanapo, começa a escrever algo intensamente nele e depois lhe entrega um pedaço de papel com algum tipo de receita. Esse produto rejuvenescedor de um dos meus amigos é considerado de baixa qualidade, mas se você cadastrar o aluguel não será problema. Jéssica ri de sua proposta e diz que nenhuma empresa do mercado se interessaria por sua proposta. Michael imagina o sucesso total do produto em sua cabeça. Então o telefone do diretor toca e é Sarah Walsh. Jéssica sai correndo para a reunião, deixando o cara sozinho e confuso, recomendando que ele procure um emprego em vez de pensar no Elixir. O mercado central, onde Michael tenta vender seu remédio milagroso, Miracle Hands, que cura todas as doenças. Os transeuntes percebem o preço extravagante de 100 mil, e claramente não pretendem comprar esse produto por tanto dinheiro, considerando o cara um louco e um charlatão. De repente, uma linda garota de boina e blusão rosa aparece no meio da multidão. Ela chama o vendedor, chamando de charlatão, brincando. Michael sai com a garota. Ao chegar eles veem uma casa grande e linda. O cara anuncia novamente seu remédio, mas a menina explica que não foi por isso que o trouxe aqui. Ela se apresenta como Anna Clark e diz que está extremamente cativada pelo desejo dele de enganar a todos, ao que Michael diz que não tem tempo para brincadeiras e depois tenta ir embora. Depois disso, ela entrega um cartão cujo saldo são os 100 mil prometidos, e o personagem principal muda de posição e diz que está à sua disposição e passará pelo fogo e pela água por ela. Anna conta uma história triste sobre sua família e sobre a doença de seu pai, que só tem mais alguns dias de vida, e ela também tem medo de que, após a morte dele, sua mãe faça algo estúpido. Ela pede a Michael que leve seu pai para as montanhas para um tratamento fingido para que sua mãe possa suportar mais facilmente sua perda, e o cara percebe que essa senhorita não é muito esperta. Encontrando um benefício para si mesmo, o herói promete fazer tudo da melhor maneira possível. Eles entram na casa e são recebidos pelo médico, lembrando que agora não é um bom momento para receber convidados, já que seu pai, Robert Clark, está doente. O cara e a garota entram nos aposentos, encontrando Clark mais velho parecendo doente. A menina conta ao pai que voltou novamente. Michael percebe que as coisas estão muito ruins. Ele vê que esse homem logo partirá para outro mundo, pois seu peito já está cheio de ar morto e, quando chegar à cabeça, nada o ajudará. A filha também vê o estado do pai e conta a Michael que eles estão em tratamento há muito tempo, mas nenhum médico conseguiu ajudá-lo, e este último disse que o pai tinha um dia de vida. Ela pede ao rapaz que ajude a esconder isso o fato de sua mãe a qualquer custo. Aí a mãe entra no quarto e pergunta se é verdade que o pai tem um dia de vida, como o médico lhe disse. Um cara comenta que não adianta esconder essa informação da mãe. Ele se apresenta como Percy Clark, irmão de Anna, e diz que já organizou o funeral, que acontecerá em um local pitoresco. A filha reclama da indiferença e insensibilidade do irmão, com que ele fala isso na frente da mãe, mas ele diz que o pai já sofreu bastante. E quando o próprio Percy se tornar o chefe da família, ele não vai ofender ninguém. Michael entende que se sua mãe se for, Percy terá ainda mais dinheiro, e Anna diz que seu pai nunca permitirá que ele se torne o chefe da família, dizendo ao irmão que ele é apenas um animal. Percy amaldiçoa sua irmã, ameaça-a cruelmente e levanta a mão para ela. Michael defende a menina, atacando o irmão dela, dizendo que o pai dela ainda não morreu, mas este já planejou tudo. O médico intervém e afirma que o personagem principal acaba de bater no futuro chefe da casa dos Clark e se pergunta quem ele é. O deus da medicina pede 10 milhões de dólares e promete curar o pai de família. A mãe pergunta à filha se aquele rapaz pode realmente ajudar o pai, ao que a menina mente, dizendo que o conhece há muito tempo e tem total confiança nele. Anna argumenta que ele simplesmente precisa curar o pai,
porque ele cobrou um preço incrível por seus serviços. Percy claramente não está feliz com a intervenção de algum charlatão enviado por sua irmã, e sente dele um perigo para si mesmo e para seus planos. Ele não se importa com o que acontecerá a seguir, o principal é que com certeza receberá uma herança. Michael se aproxima da cama do pai da família Clark, não há mais ninguém no quarto. O cara decide que não vai deixá-lo morrer, pois já se conheceram, partículas de seu poder começam a aparecer ao seu redor. Ele relata que o conhecimento que adquiriu sobre medicina deve ser suficiente para tirar o velho dos portões fantasmagóricos. Os olhos de Michael brilham em roxo rosado e ele recita um feitiço. Robert, ao som da exclamação do cara que grita levante-se, sobe no ar. A energia negra começa a sair de seus olhos e boca junto com a fumaça escura. Michael percebe que esta batalha será muito mais difícil do que esperava, já que o homem está envolto na energia da morte. Mas o velho ainda tem pulso e, portanto, nem tudo está perdido. Michael continua a lutar contra a força negra da morte pelo corpo do pai da família. O espírito morto escapa do corpo do homem e Michael o pega com o punho. Os restos da essência negra saem com força do corpo do velho, indo para o punho de Michael. Exausto, mas vivo, o velho cai na cama e Michael argumenta que salvá-lo foi mais difícil do que matar qualquer um de seus oponentes anteriores. O deus da medicina sai pela porta para seus parentes que os aguardam e informa que está tudo bem com o chefe da família e que ele vai acordar em breve. Percy não consegue acreditar no que está ouvindo e no fato de que seus planos serão desperdiçados. Anna não entende se seu novo conhecido os está enganando e sua mãe chora de felicidade recém-descoberta. Michael pede para pagar. A entusiasmada esposa do renascido agradece e lhe dá um cartão, informando a senha. Mas Percy, claramente insatisfeito com este conjunto de circunstâncias, intervém e traz a mãe à terra, lembrando-lhe que o seu pai tem um cancro do pulmão em fase avançada e não é possível curá-lo. Percy enfia o dedo na cara do suposto charlatão, insistindo que ele deve ver os resultados primeiro, ao que o deus da medicina responde que não foi tão fácil para ele ganhar aquele dinheiro e agarra seu dedo. No momento seguinte, Percy já está se contorcendo de dor no chão, e Michael diz que pegou o dinheiro como se fosse para uma consulta, e o mestre vai acordar por 3 dias, e depois disso eles podem recorrer a ele novamente, e se eles não vêm, então a morte do parente já está garantida. Percy, enfurecido, jura acabar com Michael, e o médico tenta acalmá-lo e diz que o ajudará a resolver tudo. Então, inesperadamente para todos, Robert se assume para a família. O filho fica em um choque incrível com o que vê, e mãe e filha ficam sinceramente felizes em vê-lo. Nas primeiras palavras, o pai pergunta para onde foi o médico que salvou sua vida. O chefe dos Clarks agradece a esposa e a filha por chamarem um médico tão maravilhoso para ele e comenta sarcasticamente ao filho que ele tem feito muitas coisas boas ultimamente. O pai ataca seu filho com raiva, sabendo muito bem o que ele realmente planejou, e que Percy nunca mais verá o dinheiro de seu pai, a menos que encontre novamente o médico que salvou sua vida. Paralelamente, decorre uma reunião de administração no escritório da Apple, onde se informa que as ações estão a cair, que a empresa se encontra numa situação difícil e que a previsão não se alterará num futuro próximo. Todo mundo está discutindo que é preciso lançar uma nova linha de cosméticos para evitar a falência. Jessica fica completamente confusa, lembrando-se da recente proposta duvidosa de Michael. Ela está toda nervosa, seu peito coça, ela tenta fazer algo a respeito e encontra o bilhete de Johnson. O jornal contém a receita do mesmo elixir de que o jovem falava. Enquanto Jessica fala sobre como algo assim pode custar 10 milhões, uma garota de óculos aparece por trás dela e arranca o pedaço de papel de suas mãos. Carmen se pergunta o que a diretora está escondendo na calcinha e depois se pergunta qual é a receita. As meninas começam a discutir por causa do papel, pois Carmen não quer devolvê-lo e zomba de Jessica, insinuando que pegou a receita na cama, ao que a heroína dá a entender que nem todo mundo é como ela. A rival ignora os pedidos da senhora Nightingale e rasga o papel diante de seus olhos. Jessica fica extremamente zangada e não consegue dizer uma palavra de raiva, e então empurra Carmen, gritando que era seu pedaço de papel. Os demais, percebendo essa altercação, ignoram completamente o que está acontecendo, pois não é a primeira vez que isso acontece. As meninas xingam e se agarram com raiva pelos cabelos, xingando o pedaço de papel recém-destruído, e Carmen também insulta Jessica, e ela ameaça rasgar o rosto pintado como aquele bilhete. Uma mulher aparentemente mandona aparece e diz às meninas para pararem de brigar imediatamente. A presidente da Apple, Sarah Walsh, entra na sala, com os olhos brilhando e as chamas do medo de seus funcionários em relação à sua pessoa ardendo atrás dela.
Todos se acalmam e a reunião começa. Todos os presentes ouvem atentamente o discurso do presidente. Ela está muito insatisfeita com o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento porque seus produtos permanecem os mesmos por muitos anos. Os trabalhadores tentam se justificar reclamando da alta concorrência e do fato de já terem pesquisado todas as receitas conhecidas, mas isso não ajuda a melhorar os efeitos dos cosméticos. Sarah pensa que demorou muito para construir sua maior empresa de cosméticos e, portanto, ela não pode desistir tão facilmente. Carmen comenta sarcasticamente que Jéssica tinha algum tipo de receita de uma pessoa famosa. Todos se inspiram ao ouvir o nome dessa pessoa, se perguntando se ela realmente tem algo assim. Ela relata que isso não é totalmente verdade, pois essa receita foi escrita pela amiga. Jéssica mostra freneticamente o pedaço de papel rasgado, tentando dizer que a amiga estava apenas tentando fazer uma piada. Todos ao redor ficam desapontados com a fórmula inestimável escrita em um guardanapo, e Carmen fica feliz por ter conseguido humilhar sua rival fazendo-a parecer uma idiota. Então um dos funcionários do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento percebe que a receita é verdadeira, apesar de tudo. Todo o ódio dos reunidos foi direcionado a Carmen, pois todos viram que ela estava rasgando esse guardanapo para irritar Jéssica. Sarah promete demitir o culpado e, se a receita não for restaurada, para processá-la, Carmen implora por misericórdia, lembrando que não fez isso de propósito. O funcionário relata que com essa fórmula conseguirá dar um verdadeiro avanço no setor, superando seus concorrentes. O presidente fica extremamente inspirado com as informações recebidas e ordena a busca imediata das peças e restauração da receita do elixir. Carmen fica chocada porque Jéssica tinha a mesma receita, e ela também ajudou a apresentá-la, então ela congela na hora, e Sarah manda ela ir ao departamento de compras, eles vão cuidar dela. O diretor volta para casa e liga para Michael, mas ele parece já ter saído. Jéssica está sentada no sofá pensativa e se pergunta se sua nova amiga, que escreveu aquela mesma receita, retornará. Michael surpreende a garota com suas ações, pois na verdade ele é um estranho que passou a noite com ela e escreveu a receita certa. Ela até começa a pensar que ele é o governante oculto do mundo. A mão de alguém cai em sua cabeça, ela começa a gritar de horror, suando frio, e atrás dela está um cara em quem a heroína estava pensando recentemente, que pergunta por que ela ligou para ele e como ela está. Jéssica pergunta quando ele conseguiu voltar, o cara diz que acabou de ouvir a ligação dela. Eles conversam, a menina fica extremamente envergonhada, pede para escrever novamente a receita do elixir para ela, pois a fórmula anterior estava estragada. Michael relata que a receita ainda não está tão boa, é só um bilhete, o cara se oferece para escrever outra receita. O cara está prestes a ir para a cama e por isso diz que Jéssica também deveria dormir cedo hoje, mas ela tenta continuar a conversa, agarrando a mão dele. Michael brinca que está pronto para ouvi-la se ela perguntar como um homem, ao que a garota diz que ainda pode chamar a polícia. Jéssica volta a conversa para o tema de sua busca por Sarah Walsh e diz que ela mesma quer vê-lo. O cara com cara de insatisfeito repete o nome de Sarah Walsh e diz que não vai até ela, não pode, está ocupado. A menina tenta lembrá-lo de que ele passou por muita coisa para chegar até ela e agora ele mesmo resiste. Ele brinca que ontem seu amor foi ignorado, então hoje é a vez dele ser difícil de tocar. Michael insiste que a senhora Walsh ligue pessoalmente para ele amanhã, já que ele não está com vontade de ir até ela, após o que ele encerra a conversa e vai para a cama. Então o telefone de Jéssica toca, é seu chefe, que está interessado no que ela conseguiu de Michael. Sarah diz que vai pensar em contatá-lo sozinha, mas por enquanto, deixe o diretor ficar de olho no cara. A presidente, depois de desligar o telefone, fala sobre o jovem inusitado que encontrou, que primeiro faz cena no escritório e depois não se atreve a vir. Na manhã seguinte, Michael entra no Templo da Humanidade, ponderando sobre a estranha aparência da farmácia. Michael percebe uma longa fila na farmácia, então decide que primeiro precisa dar uma olhada, na maior farmácia que já viu. Michael para ao lado de uma enorme pintura, da qual ele gosta muito, embora entenda que é apenas uma farsa. Michael percebe que alguém atrás dele pergunta de onde veio esse besouro. Se vira e vê na sua frente Lily e Jacob Sanders, que são avô e neta. A menina fica indignada porque o cara chamou o tesouro da família de falso, notando que ela não pode ser que seja, já que foi comprado na capital. Jacob observa delicadamente que vários colecionadores notaram a autenticidade da imagem, ao que Johnson responde que isso apenas prova que eles e os colecionadores não têm educação. Ele percebe a falha, mas diz com desdém que a cópia é muito boa e, portanto, eles podem continuar a enganar as pessoas, então comenta com tristeza que esperava encontrar algo que valesse a pena aqui.
A neta começa a brilhar com energia turquesa mágica, e o avô tenta impedi-la, lembrando-a de que se trata de uma pessoa simples. Ela não pode deixar aquele desgraçado ser tão arrogante e prepara um golpe mágico, balançando a perna para ele. O avô grita que as antigas artes marciais não podem ser usadas contra meros mortais. Michael, sem muita dificuldade, agarra a garota pela perna com a qual ela queria desferir um golpe mágico, perguntando-se desdenhosamente se isso é realmente tudo que ela é capaz. Lily fica chocada mentalmente com o fato de o cara se defender tão facilmente de sua técnica, com a qual ela derruba facilmente 2 sacos de areia. A personagem principal pergunta se ela se acalmou e começa a fazer cócegas na perna recentemente capturada. As cócegas fazem a menina perder a concentração e cair no chão, deixando o avô chocado com o que está acontecendo. Michael brinca e ri das habilidades da garota, mas diz que mais alguns anos de treinamento podem resolver tudo. Lily Sanders grita de raiva com seu agressor, que permanece completamente indiferente. O adulto percebe que ele aguentou sua recepção sem problemas e, portanto, só com sua misericórdia, ela ainda está saudável, e reclama que ele simplesmente a irritou, então ela teria vencido facilmente. Michael sugere que ele pode repetir isso com força total, mostrando a forma aterrorizante dela atrás dele. A menina quer fugir, o avô pede desculpas pelo comportamento dela e também manda a neta pedir desculpas. Depois disso, o velho pede a Michael que lhe conte mais sobre essa foto, pois ele já está velho demais para tais enigmas. Michael, usando seu superpoder, mostra ao velho porque ele disse que a pintura é falsa, e também diz que às vezes é muito difícil distinguir uma falsificação do original. Além disso, o autor desta obra se esforçou muito e não por uma pequena quantia. Após a história, o herói recebe remédios das mãos da própria Lilia Sanders, neta do médico-chefe. Michael ofende a garota, ao que ela se inflama novamente e declara que hoje simplesmente não é o dia dela, e em geral seu avô a interrompeu. Jacob coloca a garota em seu lugar, dizendo que nem mesmo seu mestre consegue aprender os poderes que o cara que está na frente deles tem. Michael pede mais remédios, dizem que farão de graça pelo transtorno, mas o cara insiste em pagar. Johnson diz que tem dinheiro suficiente para pagar, e a garota faz caretas para ele para ofendê-lo de alguma forma. Jacob tenta explicar à neta que esse guerreiro é de uma família famosa e, se for mesmo ele, a cidade ficará inquieta em um futuro próximo. Michael caminha pela cidade e lembra de seu plano de vingança e que é hora de se preparar para isso. Mas primeiro ele percebe que precisa lidar com a mosca irritante, ou seja, o cara suspeito atrás dele. Enquanto isso, na farmácia continua a discussão sobre quem era esse cara aqui agora há pouco. A menina não acredita que ele seja especial, e o avô diz que ele é, porém, mais forte que seu mestre. Há rumores de que ele pode destruir tropas inteiras com as próprias mãos. Todas as armas são impotentes contra ele e as pessoas são apenas formigas para ele. A menina diz que ele é muito jovem, mas o avô continua que ele não é nem mestre, mas sim algo mais poderoso. Não dá para dar mais de 20 a ele, e ele já tem tantos adversários, então não devemos nos tornar um deles. O mensageiro da família Clark está feliz por ter encontrado aquele que foi ordenado a encontrar tão rapidamente. Michael entrou em um beco. O cara pensa que foi notado, mas acontece que seu alvo desapareceu completamente. O cara ainda está confuso, mas Johnson já está mergulhando em cima dele usando seu poder mágico. O servo se encontra sob o comando de Michael. O jovem herói diz ao servo para não forçá-lo a matar. O perseguidor pede misericórdia, prometendo contar tudo o que sabe. O cara acaba sendo detetive particular e conta tudo sobre si mesmo, família, profissão, hobbies. Reclama das condições de vida, diz que fez um empréstimo. Michael explode e grita que precisa do nome do cliente, e não de todas as bobagens que acabou de ouvir. O detetive conta que o pai da família Clark o procura por todos os lugares e ofereceu uma recompensa de 1 milhão por sua captura. Michael se lembra do velho não tratado. O detetive simultaneamente oferece uma oferta lucrativa, pedindo-lhe que vá com ele até o cliente. O herói sai indiferente, recomendando ao rapaz que não volte a fazer esse tipo de coisa se quiser viver. O personagem volta para casa e percebe ali uma Jéssica muito bem vestida, que se prepara para ir a algum lugar. Ela diz a Michael que eles vão fazer compras juntos para comprar roupas novas para ele e um telefone para manter contato. Ele diz que ela não deveria gastar tanto dinheiro com ele, e Jéssica diz para ele não se preocupar com isso, pegando seu braço e indo até a loja. Michael está com seu novo terno, combina muito bem com ele, complementando perfeitamente sua aparência. Jéssica comenta envergonhada que ele fica muito atraente nesse terno. Ela,
Piscando, diz que dessa forma não tem vergonha de pegar alunos, e também se pergunta se ele tem alguém e fala da irmã mais velha da amiga como uma verdadeira beldade, ao que o herói responde bruscamente que não tem um. Nunca haverá uma garota. A garota suspeita que Michael nunca se apaixonou e que geralmente é virgem, mas ele lembra mentalmente que claramente não tinha tempo para isso. Durante 5 anos ele aprimorou suas habilidades, e portanto, não teve tempo nem vontade de se comunicar com as meninas. Mas era uma vez, quando sua família ainda estava viva, ele gostava de Lucy Vox, que era a mais linda da escola, chegou a escrever uma carta de amor para ela, que ela respondeu. A resposta foi um pedido para admitir isso na frente de todos na fila da escola, o que ele fez em sua ingenuidade, e ela o dispensou na frente de todos. Era uma armadilha, e ele caiu nessa. Então ele percebeu que as meninas são uma perda de tempo e recursos e não valem a pena. O cara está ardendo de raiva, e a garota diz para ele não se preocupar tanto, porque ela também não tinha ninguém, mas a vida continua maravilhosa. Eles vão até outra loja, conversando tranquilamente, e no caminho conhecem Maria, amiga do primeiro amor de Michael. Dalberg ignora o herói, voltando-se apenas para Jessica, notando que ela não mudou nada e parece ter namorado. Então ela percebe que ele se parece muito com Michael Johnson. Em seguida, ela conta à amiga a história que o herói relembrou recentemente. Depois de pesquisar na internet, descobrem que a vítima da disputa já faleceu junto com toda a sua família. Michael se irrita e quer calar a boca do velho conhecido estúpido junto com seu vil namorado. Jéssica percebe o estado do cara, agarra sua mão e manda ele não prestar atenção neles e o leva para as lojas. Os insultos voam pelas costas. Michael diz que poderia se livrar dele sem problemas, ao que Jéssica gentilmente dá a entender que o cara já estava na delegacia há alguns dias. Eles notam um terno muito bacana que ficaria ótimo para o Michael. O consultor os nota e diz que fizeram uma ótima escolha, e o preço é de apenas 360 mil. Jéssica percebe que não tem dinheiro suficiente no cartão, então tenta fingir que o terno não combina com ele. Maria Dalberg aparece novamente e fala, insultando a Sra. Walsh, ao que ela tenta se justificar. Jéssica fica muito brava e quer bater na amiga, mas ela ameaça com suas conexões e diz que haverá consequências. Michael não consegue conter suas emoções e dá um tapa suculento nessa mulher patética, dizendo que é melhor ela calar a boca para sempre. Todos ficam chocados com esse ato. Jéssica fica surpresa, uma velha amiga fica surpresa por ter levado um tapa, o namorado dela fica muito confuso. O namorado da vadia ameaça com seu status, ao mesmo tempo realizando algumas ações ao telefone, dizendo que gente pobre como ela só pode sonhar com dinheiro como o dele. No meio de uma discussão, Percy aparece com o pai, que ficam confusos com o que viram na loja. Ele se pergunta como alguém ousou ameaçar o deus da medicina usando o nome de sua própria empresa. O namorado não consegue acreditar no que vê à sua frente o presidente da empresa, que agora deve estar gravemente doente. Uma garota e um cara rico se curvam ao poder do pai da família Clark. O presidente ignora o apego, dirigindo-se diretamente ao seu salvador, agradecendo-lhe por ter salvado a sua vida com sincera gratidão. Todos ao redor ficam chocados com a relação entre o homem rico e Michael, principalmente Jéssica, que pensava que sua amiga não tinha poder. Michael relata de forma decepcionante que, infelizmente, a maior parte de sua família não fica feliz em saber que ele sobreviveu, mas o mestre diz que seu filho está pronto para melhorar e ordena que ele se ajoelhe diante de Johnson. O cara, sentado de joelhos, pede desculpas pelo transtorno causado ao deus da medicina. Aqueles que conhecem Percy ficam chocados com seu comportamento, pois ele sempre foi muito orgulhoso e incapaz de tais coisas. Michael ignora todos ao seu redor e se vira para Jéssica, dizendo que é hora de eles irem a alguma loja de roupas femininas comprar algo para ela também. O pai pune o filho, acreditando que a negligência de Michael é causada por seu comportamento, e também informa que se ele nunca conseguir o perdão, passará o resto da vida de joelhos. O namorado da vadia percebe que o presidente da empresa errou em alguma coisa, ao que dá um tapa na cara do caluniador e diz que ele e o pai não trabalham mais lá. Maria Dalberg percebe que eles cruzaram o caminho da pessoa errada, e seu namorado chora porque não tem mais nada, e agora ele é o malandro aqui. Jéssica e Michael saem da loja com uma sacola de roupas. A garota relata alegremente que o rapaz não conseguiu pagar o aluguel, mas se permite comprar roupas para ela. Dona Nightingale fica muito emocionada com o comportamento de Johnson, e ele sabe que ela teve pena dele, comprando apenas mercadorias com desconto. Embora todos entendam que ele tem milhões em mãos, ela realmente é uma boa menina. Já na rua, o pai dos Clarks, Robert,
os alcança e pede aos jovens que esperem por ele. Com cara de prestativo, ele os convida para um passeio. Atrás dele estão dois de seus funcionários com os braços cheios de caixas com marcas caras. Michael pergunta o que ele precisa, e o chefe dos Clarks diz que ele não precisa de Johnson, mas sim da garota ao lado dele. Ele diz que tem presentes para ela e dá tudo o que seus servos tinham pelas costas. Jessica percebe que essas são as coisas que ela queria comprar, mas para as quais não tinha dinheiro suficiente. Johnson entende que Robert não é um erro e por isso decidiu vir do lado de uma garota que é mais fácil de agradar. Michael percebe seu interesse em salvar sua vida e por isso diz que irá até eles amanhã às 9 horas da manhã, dando-lhe uma última chance. Robert está muito feliz por Johnson ter prestado atenção nele e relata que ele e sua empresa estão sempre prontos para ajudá-lo. Uma mansão desconhecida, na qual Dalberg tenta provar a Lucy Vox que viu Michael Josno, que não mudou em nada na aparência, mas seu personagem passou por grandes mudanças. A menina se interessa muito pelas palavras ditas pela amiga, por isso ouve com atenção a história detalhada das aventuras do rapaz. Lucy observa que um jovem deve ter status e poder muito grandes para que Robert Clark se crucifique diante dele. E se Michael tivesse sobrevivido, ele ficaria sem teto. Então toda essa situação é simplesmente impensável. A menina reflete que há 5 anos a família Johnson era mais fraca que a família Vox, então mesmo que ele sobrevivesse, a situação não pode ser igual à dela. O casal chega à casa de Jessica. Ela fica muito interessada em saber como Johnson conhece Robert Clark, pois ela só sonhava em comprar coisas tão caras. Interrompendo seus pensamentos entusiasmados, a garota se lembra do trabalho e se pergunta se Michael se encontrará com o presidente de sua empresa. Jessica provoca o personagem principal, mas ele calmamente evita o ataque e se senta para assistir TV. É noticiado na televisão que 2 corpos masculinos foram encontrados na mesma mansão. O relatório dizia que os mortos eram Rafael Burke e seu severo pai. A polícia confirmou que foi um assassinato brutal e premeditado. Jessica, horrorizada, diz que, claro, gostaria de se vingar deles, mas obviamente não de uma forma tão dura. Michael relata que pessoas mais tendem a fazer inimigos para si mesmas e, portanto, isso é uma ocorrência comum, e também diz com indiferença que isso é obra dele. Dona Nightingale não acredita que sua amiga possa fazer isso, porque ser capaz de lutar bem não é o mesmo que ser capaz de matar. Ela rejeita as palavras do rapaz, muda de assunto e sai alegre para experimentar coisas novas que acabou de comprar. Michael sai para passear pela pacata cidade à noite, fala sobre os medicamentos que comprou e percebe que agora tem tudo para treinar suas habilidades. Durante seus pensamentos, ele conhece a Capitã Jenkins, que já lhe é familiar, e ela fica feliz por eles finalmente terem se encontrado novamente. O herói lembra quem é e diz que agora está ocupado e tentando ir embora. A policial, como se fosse direto ao ponto, pergunta se o cara ouviu falar do que aconteceu com a família Burke, mesmo que ela não acredite que possa ser ele, mas a família Johnson caiu no esquecimento. Michael a interrompe agarrando-a pelo pescoço, brilhando com seu poder, e perguntando o que ela está insinuando. A assustada Jenkins percebe que apesar de seu treinamento em artes marciais, ela não consegue lidar com o cara, e também diz que ainda há algumas coisas que eles precisam discutir, mas ela queria fazer isso durante o jantar. Ele recusa e vai embora, dizendo que tem outros planos para esta época, e que a garota tenta recuperar o fôlego após a captura. Ela afirma que o cara alcançou a perfeição nas artes marciais antigas, mas mesmo em 5 anos é impossível alcançar tal resultado. O que aconteceu com ele nessa época? Michael está na cozinha do apartamento de Jessica, cortando ingredientes para alguma coisa. Ele planeja usar o micro-ondas de Nightingale enquanto ela dorme para praticar alquimia. Algo dá errado e o cara percebe que os ingredientes que o médico lhe deu já estragaram. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda consegue criar pelo menos 5 esferas vermelhas, embora devesse ter conseguido muito mais, mas isso deveria ser suficiente. De manhã, Jessica acorda com algum barulho e vai para a sala com sono, bocejando pesadamente. No corredor, ela descobre Michael, que se prepara intensamente para alguma coisa. Ele diz que vai fazer um exame e, se necessário, aceitará com prazer a ligação dela. Ela diz que não chamaria médico dele porque ele fala besteira o dia todo, e argumenta que sabia a receita, e portanto pode ser capaz de curar. Então ela se lembra do incidente que aconteceu com a família Johnson. Ela não entendo por que problemas se abateram sobre uma família tão boa, cada membro foi tão gentil quanto possível. Anna está parada em algum lugar no meio da cidade e parece estar esperando ativamente por alguém.
Alguns caras estão pensando em quem uma beldade dessas pode estar esperando, um amigo ou um namorado. Um deles diz que uma garota rica não pode esperar por um cara assim, ela só pode dirigir um carro caro com segurança guarda. O segundo concorda que há algo nesse sentido. Uma terceira aparece e diz que claramente não está esperando por um deles, mas eles ficam intrigados com as palavras dele. Michael diz que não entende as mulheres, mas essa garota claramente está esperando por ele e por mais ninguém. Os caras começam a zombar de Johnson, já que uma beldade com um carro tão luxuoso não pode esperar por uma aberração como ele, mas naquele momento Anna percebe ele e liga para o personagem principal. Anna corre até Michael e fica genuinamente feliz em vê-lo, deixando os outros dois rapazes confusos. Ela traz o herói para sua casa em uma luxuosa sala de estar, onde Robert Clark e sua esposa já os esperam. Michael entrega 5 bolas já enegrecidas, e o paciente se pergunta se isso realmente pode ser comido e pergunta se existe alguma alternativa, como acupuntura ou decocção. O herói diz que você precisa comer todos os 5 de uma vez. Robert obedece e joga na boca. O pai da família imediatamente explode com energia mágica, chocando as pessoas ao seu redor. Robert sente-se cheio de força e energia sob a influência de um grande número de ervas medicinais. O chefe da família, completamente revivido, quase voa para o céu de alegria. Seus parentes pensam que ele o alimentou com estimulantes. Robert diz que será grato ao Dr. Johnson por toda a vida, dando-lhe 100 milhões de dólares por sua ajuda. Michael diz que isso é apenas um acordo e não há necessidade de exaltá-lo muito. O inquieto pai de família relata que tem um imóvel vazio, e entrega o cartão-chave para Michael usar, e também espera que o médico tenha tempo para jantarem juntos. Michael acha que pode guardar seus remédios no apartamento vazio, e o próprio Clark pode ser útil para ele porque entende de negócios e, portanto, pode ajudar na empresa tirada dos Johnsons. O herói aceita alegremente o cartão-chave e marca um jantar para amanhã à noite, e Robert concorda. O jovem deus da medicina se despede e sai silenciosamente da casa dos Clark para cuidar de seus negócios. Michael está ao lado de uma enorme pilha de remédios que o mais velho de uma dinastia de médicos preparou para ele. O destinatário está satisfeito com a qualidade dos recursos para o seu trabalho e pensa que estes médicos estão a manter a fasquia com sucesso. O vendedor fixa o preço em 5 milhões, pois lembra que Johnson não aceitará a mercadoria de graça, mas Michael entende que o preço da mercadoria é pelo menos o dobro. O personagem principal se pergunta para onde foi sua neta e ao receber a resposta de que ela foi para as montanhas com o mestre, Michael dá ao velho um pedaço de papel incompreensível para sua neta e diz-lhe para entregá-lo ao mestre se ela não o fizer. Entenda para que serve. Michael pergunta onde podem ser comprados suprimentos alquímicos em Nova York, e o velho se pergunta como esse jovem cavalheiro sabe sobre alquimia. O farmacêutico percebe que os alquimistas desapareceram há milhares de anos, restam apenas alguns comprimidos no mercado, mas não tem preço. Antigamente, uma família com um alquimista poderia se tornar uma das famílias líderes em apenas 3 anos. O velho fica chocado com as capacidades de Johnson, mas brinca que não entende nada de alquimia, só gosta da aparência das fornalhas alquímicas. Ao receber a resposta de que o fogão estará disponível em leilão em 5 dias, Michael pede para contatá-lo e vai embora. Então Lilia Sanders retorna inesperadamente com seu mestre e grita para seu avô que eles voltaram. Primeiro, o avô pergunta se a neta se comportou bem, depois ele fala sobre como Michael Johnson esteve aqui novamente, e ela o ofendeu da última vez, e desta vez ela fugiu. A menina insiste que o mestre dele é mais legal, e o próprio professor manda a menina não falar besteira, pois o avô dela não fala discursos sem sentido. Jacob relata que Johnson deixou algo para ela e entrega o pedaço de papel. A neta, claro, não consegue entender o que está escrito ali. Ela joga fora o papel, dizendo que está tudo escrito ali com uma caligrafia horrível. O bilhete vai parar no mestre, e ele se pergunta se o avô dela confundiu alguma coisa e se é mesmo para Lilia. O mestre determina que esta nota é de um verdadeiro profissional e, muito nervoso, pede a Jacob para conhecer esse jovem. O professor conta que ainda na juventude treinava e sua força era de proporções astronômicas. Depois de muito tempo percebeu que algo até tocava seus órgãos internos. A menina diz que isso explica o desconforto que sente após o treino. O mestre garante à menina que não há nada de errado nisso, pois a está observando para que nada aconteça. Ele diz que se continuar a treinar, morrerá, mas Johnson escreveu neste pedaço de papel uma salvação que o ajudará a se tornar ainda mais forte. A garota pensa que mesmo que o mestre chame esse cara de nobre, ela não entende quem ele realmente deveria ser. Michael fica perto de uma vila enorme e percebe que isso é exatamente o que Robert Clark preparou para ele,
E não um quarto luxuoso com o qual o cara não imaginava que seria tão grande. Ele fica simplesmente encantado com o apartamento que lhe foi fornecido e elogia os móveis e percebe que gosta cada vez mais de Robert. O cara acha que aqui é solitário para uma pessoa e, portanto, ele vai convidar Jessica para vir aqui também. Ao mesmo tempo, Jessica liga para Johnson para dizer que ela precisa voltar para a casa dos pais por um tempo, para que eles não se encontrem à noite, e Michael fica um pouco preocupado com ela. O herói argumenta que sua casa era menor, mas sempre teve um ambiente harmonioso e animado. Michael lembra que amanhã é aniversário da morte de seus pais. Ele promete vingá-los. Já conseguiu sair do redemoinho, o que significa que a vingança está chegando. Michael ouve a campainha tocar e sai para levar as grandes quantidades de medicamentos que lhe são trazidos, notando que ele pode acomodar facilmente todas as suas compras neste prédio. O mais velho Sanders liga pessoalmente para ele, junto com a neta e o mestre, informando que estão prontos para ajudá-lo a qualquer momento, caso seja necessário mais alguma coisa. Aqui Michael chama a atenção para o antigo guerreiro que veio com eles, cumprimenta-o e faz uma leve reverência. Michael educadamente os convida para sua nova mansão, perguntando-se quem é esse grande guerreiro. Ele cai de joelhos e se apresenta como Jason Reynolds e agradece por salvar sua vida. Lilia fica chocada que seu mestre caiu de cara na frente do cara. O mestre o chama de benfeitor e de grande mestre, ao que Johnson se pergunta por que o chamam assim e coça a cabeça. Reynolds fica muito surpreso, pensando que é ainda mais forte que o grande mestre, já que esse é o conhecimento básico que todos possuem. Michael finge que é um iniciante e não entende a classificação das artes marciais que aceita aqui. O mestre fica feliz por poder ensinar algo a tal guerreiro e conta com entusiasmo que existem 4 níveis: força externa, força interna, mestre da meia transformação e mestre da transformação. Jason diz a Michael que ele está no nível mais alto e pertence à classe dos mestres da transformação, e inúmeros artistas marciais o admiram. Na cabeça do personagem principal surge a ideia de que sua força é uma ordem de grandeza superior às classificações aceitas em Nova York, o que nem é preciso dizer. Lembrando a classificação correta, Michael entende que está aproximadamente no mesmo nível dos mestres atuais mais fortes da América, embora ainda esteja muito longe do verdadeiro pico. Johnson acredita que subestimou os mestres e, portanto, pergunta a Reynolds sobre quantos deles existem e discute se pode haver alguém mais forte do que ele por perto. Jason revela que não sabe o número exato, mas sabe que a maioria deles está de alguma forma ligada à família Odds, e também diz que apesar da atual era de tecnologia e progresso, aqueles que realmente controlam seus direitos conhecem as artes marciais. Jacob diz que há 4 famílias principais em Nova York e a quarta delas é a família Burke. É uma pena que eles tenham sido mortos recentemente, mas o pai deles é um mestre que praticava arte secretamente. Michael lembra que pouco antes de sua morte, o pai de Rafael o ameaçou com violência por parte do mais velho da família, chamando-o de mestre forte. Entre as demais famílias, Lucy Vox foi a que mais impressionou. Se não fosse por sua humilhação, ele não teria recebido a marca de pessoa inútil. Ele declara para si mesmo que em breve lidará com ela, mostrando quem é a verdadeira nulidade aqui. Reynolds, do lado de fora, sente uma forte aura de ódio em torno de Johnson e se pergunta quanto sangue Michael tem nas mãos em tal e tal idade. O personagem principal caminha pela cidade à noite, uma multidão alegre de pessoas circulando, ocupadas com o descanso noturno, e fala sobre o fato de Jessica não atender suas ligações e ter medo de que algo tenha acontecido com ela. O estômago de Michael insiste que eles precisam encontrar um lugar para comer. Ele entra na lanchonete do velho amigo, lembrando do passado que os uniu e de como sempre houve comida muito saborosa. E mesmo quando estava profundamente deprimido, seu amigo sempre estava lá. Mas acontece que não há ninguém na barraca, mas Michael ainda decide pedir alguma coisa. Michael pede para trazer um kebab de marca e uma garrafa de alguma coisa, mas é recusado, pois o dono já está fechando a barraca e recomenda que ele coma em outro lugar. Uma mulher conhecida de Michael diz que amanhã eles vão se mudar para um novo lugar, onde ele poderá visitá-los. O herói fica sinceramente surpreso por eles estarem mudando de lugar depois de tanto tempo e fica desconfiado ao ver uma abrasão no rosto de um amigo. Um homem aparece do nada e leva o pedido ao jovem, dizendo que não há necessidade de afastar os convidados. O cara também reconhece o rosto dele e fica ainda mais preocupado, pois também foi espancado, e eles sempre foram amigos, não pode haver violência na família. O herói saliva ao ver um delicioso kebab, que associa à infância. Michael está saboreando o prato quando uma cadeira passa voando por ele, que ele quebra com sucesso com seus poderes mágicos, já em clima de luta.
Três marmanjos invadem o café e percebem que o cara não é desleixado, mas hoje precisam de uma loja, para ele terminar de comer e ir embora. Os donos do estabelecimento claramente já haviam conhecido esses caras, chamando com medo o líder de Tigre. O Tigre encontra um velho conhecido de Michael, forçando-o a pagar pela segurança, iniciando uma escaramuça. O grandalhão ameaça saber para onde o café está se mudando e, portanto, ameaça destruí-lo também se não tiver $50.000 amanhã. O Tigre recomenda condescendentemente que Michael vá embora, e o herói responde bruscamente que seria melhor para eles irem embora. O grandalhão fica irritado com tamanha insolência e está prestes a mostrar a Johnson que não se pode brincar com ele assim, mas Michael o deixa sem fôlego com um golpe. Os donos do estabelecimento ficam chocados porque esse cara nocauteou o criador de seus problemas tão rapidamente que nem tiveram tempo de ver, e Michael se pergunta se está tudo bem com eles. O Tigre recupera o juízo e, com um grito selvagem, ataca o jovem defensor das pequenas empresas em um contra-ataque violento. Michael rebate o ataque com um soco forte que faz a cabeça do oponente bater no teto, fazendo-o cair no próximo andar. Os capangas de Tiger ficam chocados com o que viram e não sabem o que fazer agora, olhando para o chefe, que está preso no teto. O personagem principal, espalhando sua aura por toda a parte, explica claramente aos extorsionários que promete dar-lhes uma boa recepção se aparecerem aqui novamente. A turma se ajoelha na frente de Michael, implorando por misericórdia, e prometendo que nunca mais se permitirão fazer isso, e não se atreverão a incomodar os donos deste estabelecimento, e então fogem, libertados pelos jovens cara. Johnson inspeciona a bagunça que ficou no café depois da briga e acha que seria bom forçar os vilões a limparem aqui antes de deixá-los ir. Os proprietários perguntam ao rapaz se ele é Michael por acaso, ao que ele comenta com alegria que o esqueceram. Todos ficam felizes por terem conhecido um velho amigo. Os donos do estabelecimento percebem que Johnson sempre foi diferente dos demais visitantes, por isso não podiam esquecê-lo. Michael retorna ao apartamento de Jessica à tarde da noite e pergunta se ela está em casa. O herói encontra a garota e pergunta por que ela não atendeu suas ligações. Então ela se vira para Johnson e descobre que não é Jessica, mas a própria Sarah Walsh. Michael não entende muito bem o que essa garota esqueceu na casa do amigo, mas ela inventa uma desculpa. Ao que pergunta por que ele mora aqui, ele diz que Jessica o abrigou por um tempo. Michael percebe que Sarah está linda e não precisa da ajuda de ninguém, embora o mestre o tenha enviado até ela. Eles começam a conversar e durante um interrogatório bidirecional eles percebem que nenhum deles pode entrar em contato com Jessica, então Michael teme que ela tenha se tornado alvo de seus inimigos. O jovem Johnson sai abruptamente em busca de sua namorada, e a senhora Walsh fica chocada porque depois de tudo ele a leva e a abandona, embora ele próprio estivesse procurando recentemente. Sarah não está preparada para aguentar a insolência de um cara que tem uma receita que ela precisa e decide inventar uma abordagem para ela. Michael saiu, e ela se pergunta que tipo de pessoa ele é, pois não há informações sobre ele de domínio público e chega à conclusão que existe, mas é protegido por autoridades superiores. Tal cara pode ser útil para a empresa, mas não será fácil controlá-lo. A menina não consegue aceitar a perda de tal tiro e, por isso, decide conquistá-lo a qualquer custo, pois isso é muito importante para sua empresa, e ele mesmo foi o primeiro a procurá-la. Michael vagueia sozinho pela noite em Nova York, percebendo que a cidade é muito grande, e ele não tem informações, e por isso não é possível encontrar Jessica sozinha. Ele tem medo de se atrasar. O herói decide recorrer à aliança da pessoa com quem prometeu não ter mais nada em comum, mas percebe que agora esta é a sua única saída. John Locke está em seu luxuoso escritório no meio de um luxuoso edifício que lhe pertence inteiramente e contempla o panorama da cidade. Seu telefone toca. Ele pensa em voz alta que não mais do que 6 pessoas em todo o planeta conhecem esse número e, portanto, essa ligação definitivamente significa alguma coisa. Michael ameaça John para não tentar rastrear a ligação ou encontrar quem ligou, caso contrário ele tirará tudo o que lhe deu, inclusive sua vida, e então pede ajuda para encontrar a diretora da Apple chamada Jessica Nightingale, que não entrou em contato por 10 horas. Em seguida, ele explica que deverá receber informações sobre essa pessoa nos próximos 5 minutos e desliga, deixando o ouvinte confuso e nervoso. Um homem com uma tatuagem interessante no braço diz que guardou esse telefone por 3 anos e estava ansioso por essa ligação. John conta a Michael que Jessica agora está no hospital porque recebeu uma ligação sobre o estado crítico de um paciente. Ela ainda está lá, precisava de uma operação urgente. O diretor já conseguiu vender um carro por 50 mil enquanto ela estava lá. Dona Nightingale está muito abalada, já conectou todas as suas finanças e até vendeu o carro,
mas ainda não tem dinheiro para a operação. Os pais de Jéssica contam que também já arrecadaram todo o dinheiro e até contataram parentes distantes com quem mantêm relações tensas e não se comunicam há muito tempo. O tio de Jéssica, que obviamente tem muito dinheiro, chega ao hospital e se pergunta o que aconteceu para eles começarem a procurá-lo. Parentes imploram por empréstimo para a operação, mas o tio relata que seu negócio passa por momentos difíceis e, portanto, ele não tem dinheiro. A esposa do tio percebe que é preciso encontrar um par para o filho de um homem influente, e Jéssica é linda e não há dúvida disso. Se ela se casar, seu marido será promovido. A tia insinua, não muito educadamente, que se Jéssica concordar em fazer um contrato de casamento com o filho estúpido de um homem rico, eles terão dinheiro para o tratamento do irmão. Jéssica fica chocada. A esposa do tio diz que essa é a única solução disponível para resolver o problema deles. Os pais são contra a venda da filha. Um parente distante pressiona a menina, dizendo que o irmão dela tem apenas 14 anos. Ela pode vê-lo morrer lentamente com calma. Você é a irmã dele. Mas então vem da porta o grito questionador de Michael, que está interessado em saber quem vai casar sua namorada. Ele se pergunta por que Jéssica não lhe contou sobre a doença do irmão. Para ele, assim como para o namorado, isso é demais, e todos os parentes ficam chocados com o que está acontecendo. Os gananciosos parentes distantes de Jéssica estão tentando desestabilizar o cara, já que não se beneficiam de sua existência. A garota, para provar que Johnson é seu namorado, o beija na bochecha, impressionando até ele. O tio insiste que nem todo homem pode pagar por uma operação tão cara. Michael, com olhar presunçoso, relata que 400 mil é mero troco. Ele pagou a operação no caminho para o hospital. Johnson entende que não teve tempo para fazer isso, mas está feliz por ter conseguido chegar aqui antes de Jéssica concordar com o casamento, mesmo que tenha sido descoberto. Michael, rindo, relata que o dinheiro não foi para o hospital, mas diretamente para o melhor médico de Nova York, Johnson, que curará o cara em pouco tempo. A esposa do tio comenta que por algum motivo nunca ouviu falar desse médico. O herói acha que essa mulher deveria trabalhar como detetive e responde com segurança que, claro, ela não ouviu, porque esse médico é ele mesmo. O tio morre de rir com tal afirmação, e sua esposa diz que se ele é médico, ela é um deus. Dois médicos entram e pedem aos familiares do paciente que fiquem quietos. Um dos médicos é o médico assistente de Robert Clark. Este médico imediatamente corre até Michael assim que o percebe, para cumprimentá-lo calorosamente como um verdadeiro deus da medicina. Todos os parentes estão à beira de desmaiar com o que ouviram de um médico altamente qualificado. Michael tenta esconder o que aconteceu na casa dos Clark, insinuando ao médico que eles se viram no hospital, mas o médico não aceita a informação recebida e relata diretamente onde eles se viram antes. O tio de Jéssica fica chocado que um lixo como Johnson possa ser chamado de médico e também ser tão conhecido. O médico está cansado das constantes atuações de parentes distantes e por isso chama a segurança, que imediatamente os acompanha para fora do local. O médico suspeita que eles possam estar com raiva e sugere colocá-los em um dispensário para evitar a propagação da infecção. Michael, abraçando o médico, diz que apesar de suas habilidades medianas, seus métodos são bastante cruéis, ao que o médico comenta que eles ousaram desrespeitar o deus da medicina e merecem tal punição. Jéssica puxa levemente a manga do cara e pede que ele ajude seu irmão. Ela e sua família com certeza reembolsarão o custo da operação. O médico convence os familiares de que fará a operação e, além disso, a fará de forma totalmente gratuita, como prova dos méritos de Michael. O cara não fica de lado e rapidamente escreve algo em um pedaço de papel para um médico que conhece. O médico lê a nota e vê que ela descreve uma antiga técnica de inserção de agulhas que irá melhorar muito seu trabalho. Michael também pega seu cartão e quer pagar, apesar das palavras anteriores do médico, mas recusa veementemente, dizendo que resolverá tudo sozinho. Os próprios familiares estão prestes a acabar na mesa de operação pela exorbitante surpresa que vivenciam com tudo o que aconteceu diante de seus olhos nos últimos 5 minutos. Os pais ficam muito surpresos que a filha tenha um namorado capaz de tais ações. Ao sair do hospital, os pais de Jéssica a mandam para casa descansar, dizendo que a partir de agora eles próprios poderão cuidar do filho. Aí o pai chama a filha e diz que ele e Michael, embora ainda não sejam casados, não devem se esquecer dos anticoncepcionais, deixando Jéssica muito constrangida. Michael, que ouviu isso, confunde ainda mais a menina já ferida, dizendo que não achava que o pai dela estivesse tão preocupado com a segurança. Jéssica, ardendo de raiva e vergonha, grita com Michael porque ele ouviu a conversa de outra pessoa, ao que ele apenas nota que tem uma audição aguçada.
Finalizando a conversa, Jessica está prestes a voltar para casa de carro, mas lembra que o penhorou e por isso tentará devolvê-lo amanhã. O cara finge que não entende do que Jessica está falando e diz que ela deixou para ele as chaves do carro. A garota corre para os braços de Johnson, agradecendo-lhe calorosamente, que claramente não esperava tal explosão de sentimentos. Já ao volante do carro, a senhora Nightingale se pergunta por que Michael a está ajudando tanto, ao que ele relata que ela poderá descobrir isso amanhã. A menina sente frio, dizendo que o ar-condicionado está quebrado, mas Johnson entende que, infelizmente, nem tudo é tão simples. Ele sente o espírito de extermínio por perto. O cara pede a Jessica que siga exatamente todas as suas instruções e ele salta do carro, informando que ela precisa voltar para casa, para seu apartamento, e não parar, para que ela não ouça atrás dela. Em seguida, a garota precisa se esconder no quarto de Michael e ligar para o último contato do telefone dele e pedir que ele mande a pessoa mais forte até ela em 30 minutos. E quando as pessoas vierem, não resista, espere por mim. Michael fica sozinho na estrada, observando o carro de Jessica virar a esquina. Um carro preto chega até ele, de onde saem duas figuras. O cara diz que é hora de enfrentar o inimigo. O homem que matou sua família há 5 anos aparece diante dele, declarando que não achava que alguém da família Johnson ainda estivesse vivo. Michael pergunta se o homem quer matá-lo, e ele ri e diz que o cara é um verdadeiro lixo e não merece que ele queira matá-lo e aciona seu motorista. O vilão ataca Johnson, que permanece na mesma posição inalterada, ignorando a ameaça. O herói desfere seu golpe característico, derrubando seu oponente derrotado, chamando-o de fraco. O vilão principal diz que não adiantava dar uma chance a um fracote tão fraco. O homem admira a perfeição que Michael alcançou em 5 anos e hoje o próprio Lee Sparks o deixará morrer. O herói percebe claramente que seu oponente está falando bobagens demais. O belo homem começa seu discurso revelando que foi ele quem matou toda a família Johnson há 5 anos. Liam convida Michael para ser seu cão leal, em vez do cara que o último dos Johnsons acabou de matar. O personagem principal relata que Sparks se esforça demais, contando com seu Kung Fu amador. O jovem herói se pergunta se seu oponente percebeu que sua principal fraqueza é a ilusão, e múltiplas imagens de espíritos sombrios aparecem atrás dele. Michael explode com a quintessência de todo o seu poder e força, e avisa que não permitirá que o assassino de sua família morra tão facilmente, como seu subordinado. O vilão principal não consegue acreditar que exista um mestre tão jovem na América. Ele próprio cultivou por 40 anos, gastou incontáveis esforços e riquezas e por pouco se tornou um mestre. Mesmo que ele não entenda como o cara conseguiu tal resultado em tão pouco tempo, a diferença na experiência deles é colossal. Liam grita sobre sua intenção de explodir a cabeça de Michael e, ardendo de raiva, corre para atacar. O jovem Johnson bloqueia os ataques mortais do seu oponente, ignorando a sua habilidade e conhecimento. Michael percebe que Sparks foi capaz de causar pequenos danos a ele na forma de arranhões nos braços, embora mais graves do que ele esperava. Liam, vomitando sangue dos olhos e da boca, fica horrorizado ao descobrir que quebrou os dedos durante o ataque a Johnson. Michael, com um sorriso presunçoso que até mesmo os espíritos das trevas atrás dele invejariam, se pergunta se está é a lacuna de experiência de que seu oponente estava falando. O personagem principal, resplandecente de magia e ódio, grita que hoje Liam Sparks, o assassino da família Johnson, pagará com sangue por suas ações e corre para o ataque. O vilão percebe com segurança que Michael decidiu atacá-lo no ar e acredita que está é sua chance de vencer, pensando que o adversário ainda é extremamente inexperiente. Sparks concentra todo o seu poder na mão esquerda e desfere um golpe crítico com ela, cortando as pernas do último Johnson. O vilão principal, com um sorriso presunçoso, pergunta arrogantemente como Michael planeja lutar sem pernas. Mas depois de um momento, com horror nos olhos, ela percebe que era apenas uma ilusão transformada, invocando um reino superior. Johnson neste momento dá seu verdadeiro golpe, cheio de todo o poder de sua magia nas costas de seu oponente condenado. Com o golpe do personagem principal, Liam é jogado na estrada, quebrando enormes pedaços da estrada com seu corpo. Michael está no meio da noite, parado no local da derrota de seu inimigo, brilhando com poder mágico. Ele percebe que o adversário ainda está vivo e diz que o vilão, como convém a um mestre, é teimoso. Sparks, com um rosto amassado pelo golpe, sussurra que a superioridade do cara sobre ele é impossível. Michael levanta Liam Sparks pelos cabelos e o convida a responder uma pergunta e então o cara vai pensar se deve queimar seu inimigo vivo.
Ele se pergunta quem contou a Spark sobre a existência de Johnson e quantos outros sabem disso. O inimigo se pergunta se ele realmente será libertado se contar tudo. Muito irritado, Michael mostra que seu oponente não está em condições de negociar com ele e bate a cabeça no asfalto. Sparks conta que viu fotos do herói na internet. Por não gostar de correr perigo, instruiu seu povo a encontrá-lo e segui-lo, e chegou para lidar com ele. O Sr. Dragão disse que nenhum membro da família Johnson deveria sobreviver no final. Michael bate com a sola nas costas de Sparks e exige saber o nome verdadeiro do Sr. Dragão. Liam relata que não teve contato direto com o Sr. Dragão, já que não é digno nem de saber seu nome. Johnson se pergunta por que o Sr. Dragão decidiu atacar sua família, se seu pai realmente o insultou. O Sr. Dragão apenas disse que estava procurando por algo, e no final sua busca o levou até a família Johnson. E Michael se lembra da pedra que o velho lhe deu. Se a família Johnson tem algo que vale a pena, é um cemitério de renascimentos. Eles ouvem algum tipo de estrondo, então o bastardo relata que seu pessoal já alcançou a namorada de Michael, então ele pode passar seu tempo matando, mas então não é fato que Jessica sobreviverá. O herói mais uma vez pressiona a cabeça do inimigo no asfalto, lembrando que não é Sparks quem estabelece as condições aqui. Enquanto isso, Jessica chega em sua casa, mas sente que alguém a está seguindo. Ela percebe que precisa voltar para casa rapidamente. Correndo para dentro, ela lembra que precisa se esconder no quarto de Johnson e ligar para o último número discado anteriormente. Locke ouve as instruções de Jessica ao telefone sobre chamar a pessoa mais forte para ela o mais rápido possível. A garota, gritando, pede para ser mais rápida, pois alguém já arrombara a porta. Um bando de pessoas desconhecidas e agressivas estão paradas perto da porta de Jessica, ouvindo as instruções do principal. Enquanto Jessica liga para Locke, os inimigos sobem as escadas em sua direção. O homem rapidamente encerra a conversa. A menina não entende por que desligou e pensa que chamou a polícia. John perde a paciência, sem entender que tipo de bastardo quer prejudicar seu mestre. Ele ordena que seus 2 melhores funcionários vão imediatamente até Jessica para protegê-la, e se algo acontecer com ela, eles serão pessoalmente responsáveis perante ele, e também pede que ele prepare um helicóptero. Ele está voando para Nova York hoje. Seu pessoal informa que haverá uma reunião importante amanhã, e ele não pode cancelar tudo assim, ao que Locke se apressa em dizer a todos os presentes que ele não irá. Enquanto isso, os homens de Liam invadem o apartamento de Jessica e procuram ativamente por ela. Jessica, em pânico por eles estarem tão próximos, percebe que algo está errado com a porta do quarto de Johnson. Parece estar brilhando. Um dos bandidos diz que vai matar a garota rapidamente se ela se revelar sozinha, mas o segundo diz para não dar ouvidos ao primeiro e grita que vai torturá-la aos poucos. O cacique relata que hoje eles devem prescindir do assassinato, já que há algum tempo não há contato com o Sr. Sparks e o plano pode mudar. Porém, ele também quer dizer que não proíbe brincar com ele por um tempo, deixando seus colegas encantados. Um deles bate na porta com toda a força, mas não cede a essa pressão desumana, e o atacante fica chocado ao ver que a porta permanece intacta após o ataque. Aquele que bateu na porta acende uma chama azul, e espíritos de fogo se reúnem em torno de sua cabeça, enchendo de chamas por dentro. O bandido queimado cai no chão com gritos infernais e para de se mover. Seus cúmplices não acreditam que ele esteja morto. O mais esperto percebe que esta porta não pode ser arrombada com força bruta. Desta vez o Sr. Spark se deparou com alguém que não é tão fácil de matar. Um deles se oferece para abrir a fechadura desta porta, tirando do bolso as ferramentas necessárias para arrombar. Jessica se senta horrorizada na cama de Michael e percebe pelos sons que alguém parece ter morrido atrás de sua porta. Ela vê como a porta começa a se abrir lentamente, e por trás dela aparecem uma mão e uma máscara. O homem que a usa diz assustadoramente que chegou. Jessica fica horrorizada ao ouvir elogios sobre sua beleza vindos desses bandidos. Ela não entende o que eles vão fazer com ela. 3 estranhas figuras fantasiadas e máscaras estão diante dela. Uma delas diz que perdeu o irmão tentando pegá-la, e portanto a menina terá que compensar isso. A mesma figura estende a mão para Jessica, e ela, azul de horror, reza para que Michael a salve. Do nada, uma faca de arremesso voa e perfura a cabeça do agressor, deixando-o sem chance de sobrevivência. Na janela aparece a figura do assistente de Locke, que deveria ajudar Jessica. Os bandidos estão muito revoltados com a perda de mais um irmão, e até o golpe foi desferido às escondidas. Um segundo guarda-costas aparece por trás e enfia uma faca no crânio de outro homem mascarado. O principal bandido, deixado sozinho e ouvindo que os guarda-costas chegaram por ordem de Locke, percebe que não tem chance de vida.
Ele tenta se render, mas é tarde demais, pois um dos guardas já preparou um golpe fatal para ele. Os guarda-costas se curvam para Jessica, dizendo que são homens do Sr. Johnson, e Jessica não acredita que esteja salva. Michael arrasta seu inimigo para o cemitério, arrastando-o descuidadamente pelo chão pelo colarinho. Ele joga o corpo perto do túmulo de seus pais e se vira para eles, dizendo que veio vê-los no aniversário de sua morte. Michael chuta o corpo mutilado de Liam e exige que ele se ajoelhe na frente de seus pais. Sparks murmura que ele é o mestre de uma geração inteira. É impossível para ele se ajoelhar diante de pessoas comuns e pedir para matá-lo. Johnson novamente o agarra pelos cabelos e o bate contra os azulejos 6 vezes seguidas para transmitir ao aleijado a seriedade das intenções do sujeito. E então ele decide fazer um sacrifício aos pais, lidando com Sparks. Ele jura que todos os que estiveram associados à tragédia em sua vila serão enviados pessoalmente para o inferno para expiar seus pecados. De manhã, Jessica aparece no cemitério com flores. O sol brilha ao seu redor. Ela fala sobre como foi um dia agitado ontem e como Michael é uma pessoa misteriosa. A princípio ela o confundiu com um charlatão que parecia um ex-colega falecido. Ela nunca teria pensado que poderia ser ele. O fluxo de pensamentos é interrompido pelo fato de ela descobrir Michael no túmulo, bêbado, no próprio túmulo onde aquele colega e sua família estão enterrados. Jessica percebe que ele era seu velho conhecido todo esse tempo. Ela entende que deveria ter adivinhado antes. Agora, a menina entende as origens dos motivos pelos quais o rapaz a protegeu e tentou resolver seus problemas. Ela se considera burra por não ter percebido isso antes. Não imagina o que ele passou e o abraça com força. Jessica se solidariza com Johnson, entende quanta dor ele sentia e diz que agora ele não terá que passar por tudo isso sozinho. Ela se volta para o túmulo dos pais dele e diz que não acreditava que Michael voltaria, mas agora ela vai cuidar dele e não vai permitir que ele faça nada estúpido, mesmo que ele já tenha se tornado um homem bom e digno. O cara se pergunta de onde Jessica veio daqui, pois ainda está bebendo, ao que ela exclama que já é hora dele parar, ele precisa ir para casa. Jessica leva Michael bêbado para casa para tomar banho e ir para a cama. O cara envergonhado percebe que Jessica não é sua esposa para cuidar tanto dele, e ela responde que até que ele encontre uma esposa, ela cumprirá funções para ela. Michael pensa que talvez seja exatamente isso que seus pais gostariam de ver, em vez de vingança por eles. 3 horas depois da partida do casal, Lucy Vox aparece no cemitério e descobre o sacrificado Liam Sparks no túmulo da família Johnson e não entende quem poderia ter feito isso. Ela coloca em sua cabeça a morte da família Burke e esse assassinato e percebe que eles estão de alguma forma ligados. Ela quer verificar imediatamente todas as câmeras perto do cemitério para descobrir quem fez isso. Jessica e Michael dormem pacificamente na cama do apartamento, mas são acordados por uma batida na porta. Uma sonolenta Jessica se pergunta quem está batendo na porta. Michael argumenta que não costuma beber muito e então percebe que a garota de alguma forma acabou em sua cama. Ele ironicamente pergunta se ela realmente o deseja, ao que Jessica responde bruscamente e com raiva que ela não precisa dele. Eles brigam lindamente, e a menina diz que ele é um bandido que se embebedou e dormiu com ela nos braços, então ela só pensa em como se livrar dele. A discussão continua. Michael observa que Jessica é sua esposa temporária e, portanto, deveria abraçá-lo, e a garota diz que não é normal ele estar tão bêbado e cheirando a fumaça. Jessica pede a Johnson para abrir a porta. Já que ela não pode fazer assim, Michael vai em direção à porta. Anna Clark aparece na porta. O herói fica muito surpreso com sua chegada. Ela relata que Michael prometeu ir jantar com seu pai, mas ele não atendeu suas ligações, então ela decidiu ir até ele. A garota percebe o físico atlético do rapaz, que ela não havia notado antes, e Michael marca um encontro às 7 da noite em um determinado local. A família Clark percebe que não sabe onde está o nome do Sr. Johnson, mas o motorista comenta sarcasticamente que sabe onde está. Robert fala sobre o alto custo do restaurante que vão frequentar, e o motorista diz que se trata apenas de uma rua com lanchonetes e lojas onde o preço de um prato não passa de alguns dólares. Pai e filha ficam confusos com esta notícia. Os donos da lanchonete não entendem que tipo de carro chegou até eles, mas sabem muito bem que é terrivelmente caro. Não entendem como uma pessoa com um carro assim pode vir ao seu restaurante. Michael e a garota aparecem atrás deles e anunciam alegremente que foi ele quem os chamou, e é hora dos donos colocarem a mesa. Clark, ao sair do carro, entende imediatamente por que Johnson escolheu aquele lugar, mas seu motorista e sua filha não compartilham de seu entusiasmo. Todos se sentam em uma mesa simples, mas extensa, com um monte de saborosos e suculentos kebabs da infância de Michael.
Robert argumenta que a comida aqui é realmente deliciosa, mas não há clientes. Ele decidiu que isso precisa ser corrigido a todo custo. Tendo ouvido as ordens de um homem rico a seu subordinado, os donos do café ficam perplexos sobre o quão poderoso esse homem é, e a razão pela qual ele está aqui é Michael. Johnson agradece a Clark por ajudar o estabelecimento e tem interesse direto no grupo Tyson, que anteriormente pertencia à sua família. O empresário diz que após o incidente de 5 anos atrás, o futuro da empresa ficou muito incerto e se pergunta por que Michael precisava de informações sobre esta empresa. De repente, ele percebe que Michael Johnson é o mesmo herdeiro da empresa que supostamente morreu naquele dia junto com seus pais, mas ele aprendeu medicina e voltou. Michael entende que seu interlocutor já adivinhou tudo, mas ainda diz que quer reanimar a empresa e pergunta a Robert o que ele sabe. Então Clark diz que agora a maior parte pertence a Dick Lawrence. Michael entende que nunca esquecerá esse nome, pois era um amigo de seus pais, um tio em quem ele sempre confiou, mas foi ele quem deu ao pai os convites para aquela maldita festa quando seus pais morreram. Ele sorriu para agradar o homem de Washington. Jessica, vendo Michael explodir, tenta acalmá-lo colocando a mão em seu ombro, ao que ele responde que ela não precisa se preocupar e que ele está bem. Clark se pergunta se ele entendeu Johnson corretamente, que deseja se unir e devolver o grupo Tyson à sua antiga grandeza. Anna percebe que seu pai está tremendo, ela acredita que é de nervosismo, mas logo percebe que é por causa de sua determinação em se juntar a Michael Johnson. Michael pergunta se Robert tem medo de sua família, ao que ele responde que os empresários sempre lutam por dinheiro e se ele pode contar com 10% do lucro, então ele está no negócio. Jessica percebe que Clark mudou sua estratégia habitual para continuar colaborando com Johnson. Michael decide concordar com a proposta do empresário, já que ele parece sincero, e em troca diz que sempre ajudará a família. O casal caminha feliz pela cidade, discutindo como o pai de Michael ficaria feliz se pudesse trazer a empresa de volta. O herói entende a vigilância, mas entende que se trata do povo de John Locke, que os enviou para a proteção. No caminho para casa, Jessica sugere jantar, ao que Michael responde que não está com fome. Michael vai agradecer a Locke por salvar sua namorada. Johnson marca um encontro com seu agente, preparando-se para encontrá-lo às 8 da noite no Imperial Club, onde não serão incomodados. Michael se pergunta quem é esse John Locke. Por que ele o convidou para o clube mais legal de Nova York? Não dá para entrar nem por dinheiro, e ele pertence ao próprio John. Lucy Vox, na companhia de um desconhecido, dirige-se ao clube imperial, discutindo a morte de Liam Sparks. Prova ao pai que não foi um acidente, pois no último momento alguém apagou todas as provas. O clube está repleto de vários mestres de artes marciais, hoje são muitos mais, surgiram até os mais fortes. Falam de um velho que é administrador local. É pela força dele que o clube nada tem a ver com política. Lucy se pergunta por que um clube com tanto poder não esmagou todas as famílias de Nova York. Seu pai explica que a razão está no homem por trás daquele poderoso mestre. Seu nome é John Locke e ele é o governador de toda a região. Lucy entende o poder poderoso que esse homem tem, e seu pai pede que ela não pense no governador, pois a diferença entre eles é muito grande. A filha e o pai se separam para relaxar antes de uma reunião importante. Ela não consegue tirar da cabeça o sacrifício de Sparks à família Johnson. Embora todos devessem estar mortos, ela se pergunta se algum deles poderia ter sobrevivido e percebe Michael. A menina pensa que Johnson não poderia estar aqui, pois seria um mendigo se tivesse sobrevivido, mas ninguém se importaria se ela verificasse pessoalmente sua teoria. Lucy cumprimenta Michael gentilmente, mas depois diz que se enganou e o confundiu com um velho conhecido. Ela percebe que desde que o cara acabou neste clube, ele não pode deixar de conhecê-la e, por isso, entrega seu cartão de visita e diz para ele entrar em contato com ela se precisar de ajuda. Michael, furioso, tira o cartão das mãos da garota e pergunta se ele ouviu bem sobre a família Vox. A menina fica confusa com o atrevimento do rapaz, e ele tenta ainda mais persistentemente afastá-la. A menina não tolera tal atitude para com a família e vai dar um tapa na cara do atrevido. Então aparece um administrador que exige que isso pare imediatamente. Lucy tenta puxar conversa com o grande mestre, divulgando sua origem, mas ele a rejeita e grita para ela sair, porque ele não se importa com ela e sua família, e se ela não sair agora, então ela não colocará os pés na corte imperial novamente. Clube. A menina, terrivelmente ofendida, sai silenciosamente porque não quer grandes problemas. O mestre inicia uma conversa com Michael, percebendo que Locke ainda não chegou para a reunião, embora a hora já tenha chegado, e sugere que algo pode ter acontecido no caminho, mas o governador estará aqui em breve.
O administrador se pergunta por que esse cara consegue ser tão desrespeitoso com o próprio governador, quem ele deveria ser. Aqui John Locke aparece pessoalmente junto com seu guarda-costas. O mestre se curva ao governador e ao seu poder, cumprimentando de todas as maneiras possíveis, notando que ele ainda está tão forte quanto há um ano. Michael, irritado, relata que Locke estava 2 minutos atrasado em relação à hora marcada, ele o fez esperar tanto tempo. O governador se ajoelha diante de Johnson e pede que ele não fique tão irritado. Toda a comitiva do governador fica chocada ao ver que seu governante está ajoelhado diante de um cara sem nome. Locke chama Michael de senhor e diz que não foi fácil para ele de qualquer maneira, e atrás dele seus subordinados entendem que esse cara é o mesmo senhor lendário de quem o governador vem falando há muito tempo.